bom dia para vocês. Tenham uma excelente semana, né, gente? E antes da gente começar as nossas aulas, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus pela saúde da nossa família, pela nossa saúde. Então, dizer obrigada, meu Deus, é necessário. Todos os dias, quando a gente levanta, a gente precisa agradecer a Deus por mais um dia. Então, dando continuidade às nossas aulas, ainda sobre as rochas, nós vamos falar como essas rochas são classificadas, certo? As rochas, elas são classificadas como rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, quanto à sua classificação, elas estão classificadas em rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Aqui nós temos um exemplo de quê? De uma rocha magmática. Aqui nós temos um granito, certo? Então, essa aqui é um exemplo de rocha magmática. As rochas magmáticas, elas podem ser classificadas em extrusiva e intrusiva. As rochas magmáticas extrusivas são aquelas que são formadas na superfície terrestre após uma erupção vulcânica, A lava ou o magma, ele vai se resfriando e com o tempo ele se forma o quê? Uma rocha magmática extrusiva. Extrusiva, quer dizer, que vem de externa, que ocorre o quê? Na superfície terrestre, anos e anos e anos após uma erupção vulcânica. Aí vem a rocha intrusiva ou plutônica. Já as rochas intrusiva ou plutônica, elas são formadas ainda no interior da Terra, ou seja, o magma vai se resfriando ainda no interior da Terra e ao longo de muitos anos, porque é um processo lento e gradativo, vai pouco a pouco se resfriando até formar uma rocha. No caso aqui, esse granito é um exemplo de rocha magmática intrusiva, certo? O granito é um exemplo de rocha intrusiva, ou seja, de uma rocha que se formou ao longo dos anos no interior do planeta. Temos também as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas por camada, E essas camadas, elas vão o quê? Elas vão surgindo a partir de outras rochas, de restos de minerais, de restos de animais e plantas, que são carregados geralmente pela chuva ou pelo vento e depositados num determinado lugar, geralmente lugares mais baixos, lugares mais rebaixados da superfície terrestre. E isso ocorre graças ao quê? O que nós chamamos de o fenômeno de intemperismo, que é a ação do tempo, é a ação do vento, é a ação da chuva, a ação do frio, a ação do calor, que vai desgastando essas rochas, elas vão soltando os pedacinhos, o vento carrega esses pedacinhos e deposita num determinado lugar. Pouco a pouco, esses pedacinhos, esses sedimentos, eles vão se compactando e formando uma rocha. Então, esse processo chamado intemperismo é o quê? É a ação do calor, é a ação da chuva, do frio, do vento sobre uma determinada rocha que se desgasta no solo. Ou seja, o resultado desse intemperismo nós chamamos de erosão. Certo? O vento vai carregando, principalmente de lugares que foram desmatados, o vento vai carregando, a chuva vai carregando aquele sedimento, levando para um lugar mais rebaixado do planeta, e com o tempo esse sedimento, esses pedacinhos, eles formam o quê? Uma nova rocha. Aí nós temos o quê? As rochas
metamórfica. Gente, o próprio nome já diz, vem de quê? De uma metamorfose, do metamorfismo. Para que surja uma rocha metamórfica, é necessário que exista uma rocha, né? Ela já vem de uma rocha pré-existente. Essa rocha pode ser magmática e pode ser sedimentar. Ok? Ocorre o quê? Uma mudança, uma transformação de uma rocha magmática ou de uma rocha sedimentar ao longo do tempo, transformando essa rocha numa rocha metamórfica. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo. O granito é uma rocha magmática, certo? Um certo acontecimento, em um processo lento, esse granito ele se transforma num gneiss, que é uma rocha metamórfica. O argilito, aquele que produz a argila, ele se transforma no quê? No mármore, que é também uma rocha metamórfica. O granito pode se transformar no gneiss, que é uma rocha metamórfica. O argilito, a argila, ela pode se transformar no mármore, que é uma rocha metamórfica também. Então, gente, essa é o quê? A classificação das rochas. Então, vamos fazer um pequeno lembrete. Rochas magmática, que pode ser extrusiva ou intrusiva. Extrusiva por quê? Porque ela é formada na superfície com resfriamento do magma. Intrusiva, esse resfriamento ele acontece ainda no interior da Terra. Pronto, como rocha magmática extrusiva, nós temos o exemplo, o basalto. Como rocha intrusiva, nós temos o granito, certo? Aí nós temos o quê? As rochas sedimentares, que são formadas de quê? De sedimentos de outras rochas, restos e animais e planta carregado pelo vento e pela chuva, que são depositados em partes mais rebaixadas do planeta, e com o tempo esses sedimentos eles vão se juntando, vão se compactando e dando origem a uma rocha. A rocha metamórfica, por sua vez, ela é o quê? Ela precisa de uma rocha pré-existente para que surja essa rocha metamórfica. O granito, que pode se transformar no gneiss, um argilito, que pode se transformar em mármore, ou seja, rocha magmática e rocha sedimentar, que passa por um processo, uma metamorfose, dando origem ao quê? A uma rocha metamórfica, certo? Então, gente, por hoje é só. A nossa aulinha é uma aulinha curta, O nosso assunto é um assuntozinho muito pequeno, Porque esse assunto das rochas ele é pequeno, é um assunto curto. Então, por hoje é só, e vai uma pequena atividade. Gente, por favor, não esqueçam de enviar essas atividades no PV, tá bom? Porque lembrem-se que essas atividades que vocês estão fazendo são atividades avaliativas. Todas elas valem nota. Então, gente, tchau, tchau e até a próxima videoaula.